liberado com a salva de palmas nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês. Sempre fico bastante ansioso e nervoso por este momento, pela responsabilidade que é trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para o coração de vocês. Então, a minha oração nesta noite é que vocês possam ser alcançados, abençoados, favorecidos por esta palavra que será ministrada. Que o Espírito Santo, ele venha falar ao seu coração aquilo que você precisa nesta noite. Que ele venha derramar sobre o coração aflito o bálsamo. Que ele venha derramar coragem sobre aqueles que estão com alguma dificuldade. Que ele venha fortalecer os seus braços. Que neste final de ano, nesta reta final, você possa alcançar o favor de Deus. E que a sua família possa ser alcançada por uma nova unção que virá através de você. Que você será a solução dos problemas do mundo. Então que nesta noite você seja alcançado, favorecido, abençoado e protegido pelo nosso Pai. Que você que está em casa alcance esse mesmo favor, que essa atmosfera de cura, de prosperidade, de proteção, de unção, seja também derramada sobre a sua casa, você que nos assiste, seja onde você estiver. Feche os seus olhos nesta noite. Eu quero começar orando e agradecendo a Deus. Pai, eu te apresento cada um dos teus filhos que nos ouvem, seja aqui no nosso templo, Senhor, ou seja nas suas casas. Que eles possam ser alcançados pela tua benevolência, pelo teu favor e pelo teu amor. Que eles não apenas te amem de todo o coração, mas que eles se sintam amados por ti. Que esse teu amor invada o coração deles, tirando todo o medo. Para que o medo não seja um empecilho, Senhor. Que os braços dele, as mãos deles, dos meus irmãos nesta noite, sejam fortalecidos. Que eles vençam as barreiras, que eles vençam as dificuldades. Que eles alcancem o governo e o sacerdócio que o Senhor tem prometido para nós nessa nova década. Eu te peço, Senhor, abençoa, prospera, guarda e multiplica, Senhor, as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, aqueles, Senhor, que estão desviados, aqueles que estão, Senhor, por um motivo ou outro afastados dos teus caminhos. Que nós sejamos a luz para essas pessoas, que através do nosso testemunho essas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de falar sobre o plano da salvação. Todos nós um dia fomos alcançados por esse plano, todos nós um dia andávamos desgarrados como ovelhas sem pastores. Mas aprove a Deus, o sumo sacerdote, o nosso pastor, enviar alguém para nos trazer de volta para a salvação em Deus. E essa pessoa era Jesus Cristo. Esse Salvador prometido desde a queda, desde que Adão e Eva pecaram. Havia um plano para a salvação. Deus, ele providenciou a salvação da minha e da sua alma desde a fundação do mundo, desde antes de Adão e Eva serem criados. Deus já havia preparado a nossa salvação. E é sobre esse plano, sobre essa maravilha da salvação consumada na cruz do Calvário que eu gostaria de meditar nesta noite. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 63 ao 71, eu gostaria de começar meditando a respeito desse sacrifício na cruz do Calvário. Lucas capítulo 22, versículos 63. Lucas capítulo 22, versículos 63 até o 71. O Júlio falou que eu sempre, quando eu ia pregar, eu trazia uma Bíblia gigante. Cadê o Júlio? Aí hoje eu trouxe essa aqui, viu, Júlio? Que é do Arthurzinho, uma Bíblia menorzinha. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 22, 63 ao 71. Ao amanhecer, Lucas 22, 63. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Versículo 64. Vendaram seus olhos e diziam:
profetize para nós. Quem foi que lhe bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, versículo 66, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho e eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. E no 71, que necessidade temos de outras testemunhas, disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Estamos diante de uma acusação em que o Sinédrio, após prender Jesus, pouco depois da última ceia com seus discípulos, um momento de alegria, um momento de celebração, em que Jesus reúne os seus discípulos e fala: desejei muito celebrar essa Páscoa com vocês. Jesus estava ansioso por compartilhar o amor dele com os seus discípulos. E naquela ceia, ele lava os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. Pedro resiste, como sempre, iracundo, uma pessoa de gênio difícil. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Logo então Pedro percebe que aquilo era algo que Deus, através de Jesus, precisava fazer para ensinar algo ao povo. E aí Pedro vira: Senhor, se o Senhor está falando isso, então lava-me por completo, não apenas os meus pés. Jesus tinha muita vontade de compartilhar aquele último momento de comunhão com os seus discípulos antes da sua morte, antes do seu sofrimento, antes do seu padecimento. Ele queria passar os seus últimos momentos com aqueles a quem ele chamou de amigo. E neste último momento Jesus celebra, toma a ceia com eles, estabelece o ato da ceia e parte com seus discípulos para o monte para orar. Naquele monte Jesus sofre, e ele sofre antecipadamente por aquilo que ele já sabia que ia padecer. Ele já sabia que ele morreria crucificado, ele já sabia que ele seria negado pelos seus discípulos, que todos eles correriam. Ele sabia que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus já sabia que logo após a ceia ele seria condenado, mas mesmo assim ele escolheu este caminho, porque esse caminho estava determinado por ele desde antes da fundação do mundo. Porque quando ele resolveu encarnar, ele resolveu morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos, assim como aqueles 12 discípulos, sermos chamados de amigos. Ei, meu amado, você não é apenas servo de Jesus nesta noite, você é chamado de amigo de Deus. Você tem alguém que ora por você, intercede por você junto ao Pai, que sente as suas dores, que entende as suas necessidades, porque Ele encarnou e Ele veio a essa terra para sofrer e viver como homem, para entender o que se passa na sua vida. Você não está sozinho quando você passa por tribulação, você não está sozinho e desamparado quando você passa por alguma crise, ou quando você é perseguido, porque você tem um Deus que entende exatamente o que se passa com você, e Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para tirar toda essa tristeza do seu coração. Mas Jesus, ele precisou padecer, ele precisou ser afrontado, ele precisou se despir da sua divindade e padecer como homem, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse texto que eu li é a primeira das 2 acusações que Jesus sofre. A primeira delas, quando ele é preso através de um beijo de um traidor, um daqueles que andou com ele durante o seu ministério de 3 anos, aquele que estava junto com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu todas as maravilhas e compartilhou da mesa com Jesus, foi aquele que traiu Jesus com um beijo. E Jesus, ainda assim, sabendo disso, ainda o chamava de amigo. Isso é um ensinamento para nós, e eu vou dizer para você que Jesus, ele no final, ele nos diz: ide vós
e fazei como eu tenho feito. Esse é um ensinamento para nós, nos momentos em que nós somos muitas vezes traídos, quando nós nos decepcionamos com uma amizade. Jesus, ele nos ensina a termos um coração de perdoar, um coração que continua amando, mesmo diante de uma traição. Mas o fato é que Jesus está diante dos seus algozes. Ele está diante daqueles homens e mulheres que defendiam a lei e achavam que tinham a certeza, e viram para Jesus e falam: tu és o Cristo? Jesus sofre duas acusações. A primeira delas diante do Sinédrio, quando ele é confrontado como sacerdote. E a gente está vendo no nosso profetizando, foi colocado aqui atrás, que estamos profetizando 2021, em que nós somos convocados, convidados e estimulados a exercer o nosso reinado e o nosso sacerdócio. Jesus, ele foi confrontado diante dos homens nessas duas situações. Primeiro, ele é confrontado no seu sacerdócio diante do Sinédrio. O Sinédrio o acusa de dizer que ele era o Cristo, o Messias, e Jesus de fato era. Mas aqueles que, para quem Jesus veio, não o receberam, como diz João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que aceitarem o seu nome. Ei, você que está aqui nessa noite, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão se você já aceitou a Jesus. Você tem poder e autoridade delegada por este sacrifício de Jesus, por esta acusação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através dessa acusação que Jesus sofreu, através desse esbofeteamento, dessa crucificação, dessa coroa de espinhos, ele nos traz a paz, ele nos traz a reconciliação com Deus, de forma que sobre você pesa a autoridade que vem dos céus. Você é chamado, após o Senhor Jesus ter morrido na cruz do Calvário por você, de rei e sacerdote. Ei, meu amado, você não é qualquer um. Você não é um lixo como o mundo tenta dizer para você. Você não é um perdido como o mundo tenta dizer que você é. Você é rei e você é sacerdote. Você tem um legado, você é filho e você é amigo de Deus. Você nesta noite é chamado para uma grande obra, como nós estamos profetizando, para sermos reis e sacerdotes em meio ao mundo perdido. E tudo isso graças a esse sacrifício de Jesus. O Deus de toda glória, o Deus de toda majestade, o Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, das galáxias, das supernovas, dos cometas, dos sóis, das galáxias, ele se despiu de toda a sua glória para se fazer homem, para entender o que se passa no seu coração nessa noite, para entender as suas angústias, as suas tribulações, as suas necessidades, e para dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho, você tem um Deus que cuida de você. Meus amados, a grande beleza do Evangelho e da nossa Bíblia e da nossa religião não está no fato de que nós temos que nos esforçar, que nós temos que jejuar, batalhar, fazer grandes movimentos para alcançar o favor de Deus. Todas as outras religiões, elas se resumem em um homem tentando se esforçar, fazendo muitas coisas para alcançar o favor da divindade. Se você olhar os hindus, por exemplo, eles fazem longos jejuns, eles fazem longos sacrifícios, peregrinações, eles fazem votos impossíveis de serem cumpridos, fazem meditações durante vários e vários dias, abrem mão do conforto para tentar alcançar o favor dos mais de 2 milhões de deuses que eles têm. Os budistas, da mesma forma, eles vivem uma vida de privação, eles vivem uma vida de abrir mão dos seus direitos em prol de tentar alcançar o favor da divindade. Os muçulmanos da mesma forma, eles batalham, eles guerreiam, eles são ferozes na defesa da sua fé para tentar alcançar o favor de Deus. Mas a beleza do nosso Senhor e Salvador é que nós não precisamos nos esforçar, porque a verdadeira religião, irmãos, é o próprio Deus olhando para a humanidade perdida, olhando para os seus filhos como ovelhas sem pastor e dizendo: ei,
eu cuido de você, você não está sozinho. A religião que nós servimos, irmãos, como diz Tiago, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, é o próprio Deus olhando para os seus filhos e dizendo, nos acolhendo com seus braços de amor e dizendo: ei, você é amado, você é cuidado, você não está sozinho. Existe um texto de um pensador, né, e eu tirei isso do Facebook, o nome dele é J.C. Ryle. Ele diz: na cruz um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Quando eu li isso, irmãos, eu vi a minha vida nessa situação. Ao olhar o primeiro ladrão na cruz, que olha para Jesus crucificado e zomba dele e fala: ei, você não é o Filho de Deus, porque você não salva a ti mesmo e salva também a nós que estamos aqui perecendo. Eu consigo me enxergar nesse ladrão. Eu consigo ver exatamente quem eu sou quando eu não tenho Jesus na minha vida. Um homem sem Jesus é um homem afrontador, é um homem orgulhoso, e eu digo de mim mesmo, o underline sem Jesus, irmãos, é um homem totalmente orgulhoso, é um homem que não tem compaixão, é um homem muitas vezes bruto, é um homem que muitas vezes olha para o outro e menospreza, assim como aquele ladrão da cruz. Mas quando eu olho para o outro ladrão, aquele que repreende o primeiro e diz: você está louco? Nós merecemos estar crucificado, nós fazemos por onde estar aqui, mas este homem, ele é inocente, ele não fez nada por isso, e vira para aquele homem crucificado e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu também consigo me ver naquela pessoa, eu consigo me ver no ladrão da direita e no ladrão da esquerda. Eu consigo entender que a minha natureza, irmãos, ela só é redimida, ela só é alcançada pelo favor quando eu tenho Jesus no meu coração. Quando eu estou sem Jesus, eu sou o mais infeliz dos homens, eu sou a pior pessoa que existe. Mas quando eu permito que o Senhor Jesus, Ele me mostre o seu infinito amor, e Ele revele para mim o mistério através do sacrifício da cruz do Calvário, eu consigo ver em mim um homem transformado. Eu consigo ver em mim um homem que vive o amor de Deus, porque não é pela nossa própria capacidade, não é pela nossa própria força, não é pelo quanto você se esforce, mas é pelo sacrifício de Jesus, porque a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, enquanto nós ainda estávamos imersos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Ei, meu amado, um dia nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos sem salvação, um dia nós estávamos sem direção, mas Deus, Ele veio à terra, encarnou e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, de amigos de Deus. Nessa noite eu quero te fazer entender que esse sacrifício te trouxe a paz para os seus problemas. Nós começamos esse culto cantando uma canção que diz o seguinte: e o véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. E aí diz: só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Esse louvor, ele fala exatamente sobre o plano da salvação. Como a humanidade, através do pecado, através da transgressão, através do orgulho, através das suas mazelas, ela se afastou do seu Pai, do seu Criador. Como nós fechamos as portas para a alegria plena, como nós fechamos através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio corrompido, as portas para vivermos tudo que Deus tem preparado para nós, todas as belezas que Ele criou, a sua bela natureza, os seus frutos, a sua alegria. Como nós abrimos mão de tudo isso por causa do pecado e ficamos escravos. A luz foi apagada, os caminhos eles foram perdidos, nós andávamos como cegos tateando, mas houve um dia que aprove a Deus e falou: eu vou te resgatar, eu vou te redimir, eu vou te resgatar para mim novamente. E esse sacrifício nos faz novamente
termos conexão com Deus, nos faz novamente termos a ligação com o nosso sacerdócio real, com a nossa realeza, como príncipes e princesas. Se um dia nós estávamos como ovelhas perdidas, agora nós somos chamados de amigos de Deus, e tudo por causa da cruz do Calvário, tudo por causa do sacrifício de Jesus. Por isso eu digo, irmãos, é tão belo o sacrifício de Jesus, que você não precisa se esforçar para ser feliz, você não precisa se esforçar para alcançar o favor, você precisa apenas se entregar ao amor de Deus. Nós somos convidados a nos derramar diante do Senhor. Nessa noite, existe 3 pontos a respeito da salvação que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles diz respeito à encarnação. Quando Deus poderoso, o Deus grande, Criador de todo o céu e de toda a terra, Ele se encarna e se faz carne, como diz João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Esse primeiro mistério da encarnação, ele nos traz a comunhão. Repita comigo: comunhão. A encarnação do Deus poderoso nessa terra, para completar o seu plano de salvação, foi para nos trazer a comunhão com Ele. Em Ezequiel 34, versículo 11 e 12, o profeta ele diz: pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Deus, ele procura suas ovelhas perdidas no meio de Israel, procura suas ovelhas perdidas no dia de hoje, no meio do mundo perdido, no mundo caótico, no mundo sem esperança. O Deus poderoso, Ele encarnou para ter comunhão comigo e com você, para que você pudesse entender que tem alguém que sabe o que você precisa, sabe o que você passa, sabe por que você sofre, e Ele te diz: não te desesperes, eu estou contigo. Ele diz no versículo 12 de Ezequiel 34, serei como pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Jesus encarnou para nos dar comunhão, para nos resgatar, para fazer com que nós entendêssemos que nós não estamos sozinhos. Em Isaías 56, versículo 5, esse mesmo Deus poderoso que encarnou, ele diz: eu lhes darei, dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior do que filhos e filhas. Deus estava falando nesse momento para Israel, mas ele diz: olha, você, Israel, é o povo que eu escolhi para levar luz às nações, mas vocês têm desprezado o estrangeiro, vocês têm desprezado os eunucos, vocês têm tido desprezo por aqueles que buscam o meu nome. E aí ele vira em Isaías 56 falando de mim e de você, que éramos gentios, mas um dia fomos escolhidos por Deus para sermos mais do que filhos e filhas. Ele diz: eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. O nome que o Senhor tem para mim e para você é muito maior do que filho e filha. Eu não consigo imaginar algo melhor do que ser filho de Deus. Você consegue imaginar algo melhor do que ser filho do Deus poderoso? Eu não consigo. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E nesse texto, Ele nos garante que Ele nos dará um nome muito maior do que filhos e filhas. Ei, meu amado, eu não sei qual é a sua preocupação nessa noite. Eu não sei o que tem afligido o seu coração. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele encarnou para fazer com que você se sinta amado, para fazer com que você se sinta perdoado, para fazer com que você se sinta curado e para fazer com que você se sinta protegido. Você é protegido por Deus. E Ele nos diz em Isaías 56 exatamente isso, que Ele nos daria um nome maior do que filhos e filhas. Ei, a encarnação de Jesus, ela vem, segundo Isaías 57:15, com outro motivo também. Ele diz: o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. E aí ele fala para mim e para você que às vezes passamos por dificuldades, passamos por tribulações.
Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Você precisa de ânimo para superar as suas dificuldades nessa noite? Você precisa de coragem para enfrentar os leões que se apresentam diante da sua vida? Jesus encarnou para te dar essa coragem. Jesus veio à terra para te dar esse ânimo. Então nessa noite, receba um novo ânimo de fôlego de vida nessa noite. Diante de você, lembrando que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus encarnou para nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus encarnou também para nos mostrar que Ele é o pão vivo que desceu do céu, como diz João 6,51. E Ele diz: quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é minha carne. Jesus encarnou para nos dar comunhão. Não apenas isso, para saciar a nossa fome, dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele encarnou para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida para nós que andávamos desgarrados. Ele encarnou para nos mostrar que Ele é a luz do mundo, quando Ele diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Ele veio e Ele encarnou para que você não andasse mais perdido, para que você não precisasse mais bater cabeça, procurando o que fazer da sua vida, ou como resolver seus problemas. Ele encarnou para te dar a luz que você precisa. Ele encarnou para dizer que você é uma videira verdadeira nele. E Ele diz em João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus encarnou para nos dar a revelação de que nele, e por ele, e para ele, você vai governar este mundo, você vai produzir frutos dignos de arrependimentos para o mundo que está perdido. Ele encarnou para que nele você pudesse trazer frutos para o mundo que está perdido. Você frutificará, você fará com que outras pessoas cheguem à casa do Senhor e ao conhecimento dessa salvação pelos seus frutos, mas não por você mesmo, porque nele e por ele e para ele são todas as coisas. Jesus ainda encarnou, irmãos, para nos mostrar que se você tem sede de Deus, Ele vai matar a sua sede. Não sei o que você espera dele, mas Ele matará a sua sede, porque em João 7,37 Ele diz: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede de justiça, se você tem sede de algo, nessa noite, Jesus te convida a beber dele, a se alimentar dele como o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele encarnou para nos dar uma vida em abundância, como diz João 10,10, porque Ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida plena, que satisfaz. E Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica suas vidas pelas suas ovelhas. E por último, nesse ponto de encarnação, para nos sentirmos em comunhão com Ele, Ele diz em Mateus 11:28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave e fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus, Ele encarnou para nos dar comunhão. E se isso não fosse o bastante, irmãos, o Deus poderoso se fazer carne para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, para mostrar que nós não estamos desamparados, foi necessário que Ele morresse. E o segundo ponto sobre a morte é para nos trazer redenção. Então, primeiro, Ele encarnou para nos dar comunhão. Segundo, Ele morreu para nos dar redenção. Repita comigo: redenção. E nisso, Jesus, Ele nos fala em Hebreus capítulo 8:12: e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais lembrarei de seus pecados. Jesus encarnou para nos mostrar que nós temos um amigo que é o próprio Deus, mas Ele morreu para nos apagar
as marcas do pecado, para fazer e lançar no mar do esquecimento o nosso passado, para apagar as nossas transgressões e para nos dar uma nova vida, como diz Hebreus 8:12. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ei, eu não sei se Satanás tem tentado lançar no seu rosto o seu passado, aquilo que você fez no seu passado, aquilo que você fez hoje de manhã, aquilo que você fez ontem, no ano passado. Mas eu quero te dizer que a morte de Jesus, ela não serviu apenas para nos apagar do nosso passado, mas para nos dar uma nova vida. Não interessa aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, interessa que Jesus morreu para lançar no mar do esquecimento o seu passado e fazer de você uma nova criatura. Ele morreu para nos dar a redenção, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 17, quando ele diz, e acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Jesus morreu para nos dar a redenção, como diz em Miqueias capítulo 7, nos versículos 18 a 20, quando diz, que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus encarnou para nos dar comunhão e ele morreu para nos dar a redenção. Os nossos pecados, a nossa velha natureza, as nossas imperfeições, os nossos passados, as nossas inconformidades, elas são lançadas pelo sacrifício de Jesus na cruz no mar de esquecimento. Você é amado, você é perdoado, você é favorecido por Deus, você é bem-aventurado, você tem um legado diante de Deus, porque através desse sacrifício, dessa morte que nos traz a redenção, porque diz o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Você tem poder e autoridade para pisar a cabeça do diabo, para lançar fora as acusações e os dedos apontados contra você e dizer, ei, um dia eu poderia pagar pelo pecado que eu cometi, mas através de Jesus a dívida foi pagada, o meu passado foi esquecido. Você é nova criatura em Cristo Jesus, porque a morte de Jesus nos faz ser nova criatura. Em 2 Coríntios 5:17 mostra que Jesus morreu para que logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A sua nova vida, qual é a expectativa que você tem para a sua nova vida? O que você espera, o que você sonha, o que você planeja para a sua nova vida, para o seu 2021, que é a nova década? Quais são os planos e os projetos que você tem? A redenção que veio através do sacrifício de Jesus abre as portas para uma possibilidade maravilhosa para você. A possibilidade de que em Cristo você tem autoridade para viver os seus sonhos, para realizar grandes obras, para alcançar o favor de Deus e para dominar este mundo. Nós somos chamados para transformar a nossa realidade através da certeza de que nós não somos mais o velho homem, dominados pela nova natureza, mas nós somos dominados pela natureza divina, pela natureza salvífica de Jesus Cristo. O sacrifício, ele nos mostra em Salmo 51, que nós somos purificados de toda impureza, quando ele diz, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste agora, permite que eu exulte outra vez. O sacrifício de Jesus nos traz a alegria diante das afrontas, diante dos problemas e diante das perseguições. Se o seu coração nessa noite tem se entristecido por algo que você tem vivido, eu quero te convidar a lembrar do sacrifício de Jesus que nos traz a paz, a lembrar das mãos abertas de Jesus que te recebe, que te recepciona e que te acolhe diante não daquilo que você fez, mas daquilo que Ele fez por você, para mostrar o seu grande amor. Em Isaías 53, por último,
como eu já disse várias vezes, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. O pai, ele olha para o seu filho e fala: filho, você vai ter que sofrer para que os meus outros filhos não precisem passar pelo mesmo sofrimento. E Jesus voluntariamente aceita este sacrifício por amor a mim e a você. Ele diz: pai, eu me submeto ao sofrimento, eu me submeto a chicotadas, eu me submeto à zombaria, para que os meus amigos, os meus irmãos possam dominar o mundo, possam vencer o pecado, possam vencer as tentações e serem governantes desse novo tempo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus, ele morre, ele encarna para nos dar comunhão, ele morre para nos dar a redenção. Mas a beleza disso é que existe algo mais, ele ressuscita. E na ressurreição, para terminar, ele não apenas nos dá a comunhão e nos dá a redenção. Nós, como ovelhas perdidas, não tínhamos direção, não tínhamos objetivo na vida, mas quando Jesus ressuscita, ele nos dá propósito. A encarnação nos dá comunhão, a morte nos dá redenção e a ressurreição nos dá propósito. Repita comigo: propósito. Então você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que morreu pelos seus pecados. E agora, através da ressurreição, que você se torna nova criatura, Deus estabelece com você uma aliança. Ele te dá um propósito, Ele te dá uma missão, Ele te dá um chamado para que você possa conquistar e vencer. Porque em Marcos capítulo 16, no versículos 15, 17 e 18... Jesus, após a morte e ressurreição, ele vira para aqueles seus discípulos que estavam reunidos e diz: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ei, meu amado, você poderia até ser um pobre coitado, você poderia até ser um João ninguém, uma Maria ninguém, mas em Jesus Cristo você ganhou autoridade sobre o mundo, você ganhou autoridade no mundo espiritual, você ganhou o poder sobre as tentações, você ganhou autoridade em Cristo para submeter e não ser submetido. A ressurreição de Cristo nos dá propósito para pegarmos em coisas mortíferas, para expulsarmos demônios, para falarmos em novas línguas, para pegarmos em serpentes sem correr perigo. Ei, você não é mais um pobre coitado, você é alguém com um propósito, com um grande chamado, com uma missão de ser a luz do mundo, de ser a chama viva que ainda queima nesse mundo perdido, nesse mundo frio, e dizer: há esperança para você. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, e com a ressurreição dele, ele nos diz: paz estejam com vocês. Em João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Você, a partir da ressurreição e desse novo propósito, você tem o poder de ligar na terra conforme é no céu. Então você tem autoridade, meus amados, de ministrar sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, ministrar sobre a vida dos seus filhos, ministrar sobre a vida do seu chefe, ministrar sobre a vida da sua esposa, porque a autoridade e o poder foram dados à igreja, e você é a igreja. Você não é alguém que apenas foi salvo, mas a partir da ressurreição você ganhou uma missão, porque Deus confiou essa missão e esse propósito nas suas mãos. Não apenas isso, mas João capítulo 1 versículo 12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus, então como filho, você tem autoridade e poder sobre essa terra. E
Por último, Romanos capítulo 8, versículo 19, 21 e 30, ainda sobre o nosso propósito, nos diz: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Você é um filho, irmãos. Então a natureza, ela espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ela espera com grande ardor, com grande expectativa por aquilo que você foi chamado para fazer, por aquilo que você foi comissionado, porque a criação, ela espera com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando você sair daqui, lembre-se que o mundo espera de você algo que o mundo perdeu há muito tempo, que foi a comunhão, que foi a redenção e foi o propósito. Você tem comunhão com Deus, você tem a redenção dos seus pecados e você tem um propósito em Deus de conquistar as nações para o Deus poderoso, para o reino. Você tem um propósito e a criação, o mundo que está perdido, espera com grande expectativa a sua manifestação. Depois de predestiná-los, como diz Romanos 8, versículo 21, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Você tem um propósito de ser a luz do mundo. Versículo 22, depois de predestiná-los, Ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. Repita comigo: justo. Você é considerado justo diante de Deus, não pela sua própria obra, pela sua capacidade, mas pela morte de Jesus na cruz. E a partir da declaração de justiça, de justificação, Ele nos declarou justos e nos deu glória. Você compartilha da glória de Deus neste mundo. Você carrega a manifestação da glória de Deus. O Mateus 5, 13 e 16. O Senhor Jesus, Ele diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. E aí ele vira também para os seus discípulos e diz: ei, você, eu vou morrer na cruz do Calvário, para que você seja a luz no meio do mundo perdido. E ele diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Versículo 15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. E por último, versículo 16. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Você nessa noite, meus amados, você não apenas tem comunhão com Deus, não apenas teve a remissão dos seus pecados, mas você é chamado para um grande propósito. Se durante todo esse tempo de crente, você acreditou que você não tinha uma missão, que você não tinha um grande propósito, eu quero te encorajar a olhar para si mesmo e dizer: eu tenho um grande propósito, eu tenho uma grande missão, eu tenho um grande chamado. Eu sou chamado para ser luz no mundo, eu sou chamado para ser sal no meio dessa terra insípida, eu sou chamado para trilhar os mesmos caminhos de Jesus, levando a salvação para aqueles que estão perdidos. Ei, meu amado, você um dia foi alcançado pelo favor e pelo amor e pela graça, para que você pudesse frutificar, para que você pudesse enraizar outros também em Cristo. Então nessa noite eu te convido a se colocar de pé. E eu quero adorar a Deus com você nesta noite, neste final de culto, declarando sobre as nossas vidas que nós não vamos
frear a nossa missão, que nós não vamos nos calar diante das dificuldades, que nós não vamos perder o foco, que nós não vamos nos desanimar e deixar nos levar por palavras contrárias, porque toda vez que o inimigo se levantar, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desanimar, tentando entristecer os nossos corações, nós vamos lembrar que nós somos chamados para uma grande missão. Nós vamos lembrar que nós somos chamados por um grande propósito, que nós temos em nós uma chama que arde, que é levar a luz dos céus para a terra perdida, que nós somos chamados para ser a solução no mundo perdido, que em 2021 você possa ser essa luz para o mundo, que você possa se lembrar do seu propósito, que você possa brilhar em Cristo Jesus e ser a solução que Deus tem chamado você para ser em meio às trevas. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Adore mais um pouco ao Senhor. E que ruja